Se eu souber, né? Claro que sabe. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Nós vamos começar mais um Café com Prosa. Hoje eu tenho um convidado, assim, e agradeço a participação, todos os convidados são especiais, né? Cada um no seu assunto, cada um com o seu conhecimento. Hoje é o Flávio Júnior, diretor do Sindicato dos Servidores. E, Flávio, o nome da nossa conversa, desse bate-papo, é Café com Prosa, porque o mandato, ele teve, durante todo esse tempo, teve o hábito de fazer reuniões com café para a gente conversar. Então, a gente, um dia do mês, um sábado do mês, a gente se reunia, eu, mulheres, às vezes tinha homens também, dependendo do assunto, para conversar de assuntos diferentes, de fazer um bate-papo mesmo, nada muito política, mas claro que sempre entrando um pouco na política, mas era assunto de mulheres, era assunto de filhos, era assunto da cidade, enfim, o assunto era diverso. E aí, por causa desse momento de pandemia que nós estamos vivendo, da gente, se puder, ficar em casa ou fazer o máximo possível de isolamento social, a gente começou a fazer o Café com Prosa virtual. E aí, de acordo com o que tem acontecido na cidade, a gente tem convidado pessoas para falar um pouquinho do assunto que está acontecendo, né? Enfim, na nossa cidade. E é por isso que eu te agradeço você aceitar o convite do nosso Café com Prosa para falar da questão dos servidores. Você é um servidor da saúde, mas como diretor do sindicato, trabalha com várias demandas, né? De vários servidores, enfim, dos servidores todos. Então, obrigada, Flávio, obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigado, vereadora Juliana. Boa noite a todos, né, e a todas. Obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui, a gente poder bater esse papo. Muito agradável. Obrigada. E aí eu já quero aproveitar, já dar uma boa noite aqui para algumas pessoas que já estão entrando na live. A Eva, obrigada, Eva, por estar participando. Obrigada, Rosana, boa noite. Rosana do Espírito Santo. Matheus Ottoni, obrigada, Matheus. Boa noite. Eu vou falando e vou lendo aqui, porque são várias pessoas. César, obrigada, César. Marco Vanelli, obrigada, Vanelli, que também é do sindicato, obrigado. Daniel Viana, boa noite. Marco Aurélio, deixa eu ver aqui, é que saiu para mim aqui. Marco Aurélio, obrigada, Marco Aurélio, boa noite, obrigada pela participação. A Ana Raimundo, obrigada. São pessoas que vão entrando e vão também conversando conosco. E daqui a pouco eu paro de novo um pouquinho para falar de outras participações. Bom, Aline Mariano, obrigada, Aline, boa noite, obrigada pela participação. Flávio, vamos lá. Pedradão também. Obrigada, Pedradão, boa noite. Só vou dar um tempinho agora dos boa noite para a gente começar a conversar, então, sobre diversos assuntos relacionados aos servidores e sobre a nossa cidade. E aí, Flávio, como já apresentei, o Flávio Júnior é servidor da saúde na cidade e diretor do sindicato, do Sindiserv, né? Diretor do Sindicato dos Servidores. Flávio, hoje, antes de entrar na pergunta propriamente, hoje teve uma paralisação, uma manifestação, né? Você está sabendo, com certeza. Eu, como professora da rede também, eu só queria colocar para aqui as pessoas que estão nos acompanhando. Hoje teve uma manifestação na frente da Secretaria de Educação, dos professores da Ana Belling, e outros, também tinha diretores do sindicato lá, e outros professores que somaram a essa manifestação, porque na Ana Belling nós recebemos uma lista de escolas que teve já casos confirmados do Covid, e no Ana Belling tem mais de 8 pessoas confirmadas, né? Então, os professores estão, assim, realmente preocupadíssimos, em pânico, porque é a vida deles, porque estão indo para a escola sem necessidade, coisa que poderiam fazer o trabalho
em casa, o trabalho, né, fazendo trabalho remoto, com o seu computador, com a sua internet em casa, estão indo para a escola, correndo risco, né, tanto no transporte, quanto na própria escola, porque já tem 8 pessoas confirmadas com vírus. Imagina o risco que os colegas não estão passando, né? Então, hoje teve uma manifestação importante e eu fui lá, eu estive lá, claro, foi uma manifestação mobilizada pelos próprios professores, mas eu fui lá dar o meu apoio, porque, de fato, a gente tem discutido isso já faz um tempo, que não tinha necessidade dos professores voltarem para a sala de aula nesse momento, já que os alunos não estão na escola, né? Então não tinha necessidade dos professores correrem esse risco. E olha só, e é isso que nós estamos vendo, cada vez mais escolas com foco de contaminação. Nós recebemos uma lista de mais de 10 escolas com casos suspeitos e confirmados. E, de fato, é uma situação preocupante. Então, mais uma vez, eu sei que o sindicato também entrou com ação. Infelizmente, nesse caso, a resposta não foi positiva, mas eu sei que também a luta do sindicato continua a favor dos servidores e para que volte a situação. Volte não, que os professores tenham esse trabalho, mas que possam fazer esse trabalho em casa, né, Flávio? É verdade. Enfim, Flávio, agora me fala. Eu sei que o sindicato entrou com uma ação em relação aos trabalhadores da saúde, muito importante, sobre a questão da testagem. Outra coisa que a gente também está brigando para o pessoal da educação, e o sindicato entrou com uma ação para fazer a testagem obrigatória nos servidores da saúde. E parece que foi favorável, né? Foi positivo essa questão essa ação. Me conta um pouquinho da história, por que dessa ação, o que aconteceu para chegar nesse ponto do sindicato entrar com uma ação por uma coisa que podia ser, assim, já não precisava uma ação para fazer isso, né? Podia já ser direto como resguardo tanto para os servidores quanto para a população. Me conta um pouquinho, Flávio, por favor. Bom, é verdade. Para chegar nessa ação, eu gostaria de voltar um pouquinho lá atrás, no início da pandemia. Logo no início da pandemia, quando as informações que a gente tinha sobre o Covid, né, o vírus, eram limitadas, e ainda são hoje, né? É um desconhecido, né? A cada dia uma novidade. Então, o que tínhamos lá no começo da pandemia? Sabíamos que era um vírus altamente contagioso, agressivo, né? Que não tinha remédio, né? Que o tratamento, a terapia, dependíamos de um respirador caríssimo, raro, né? Poucos no estado, poucos no país. E sabíamos também que, naquele momento, o que tínhamos para nos defender, os profissionais da saúde, seríamos os EPIs, né? Os procedimentos de higiene e segurança. Bom, nesse primeiro momento, é lógico que causa pânico. Então, os trabalhadores, nesse primeiro momento, prestaram atenção que os EPIs fornecidos, né, pela prefeitura apresentavam baixa eficiência. Colocaram, esse EPI não tem eficiência contra o Covid, não tem eficiência contra o coronavírus. Então, o que aconteceu? Começou a gerar aquele pânico, né? Gerar aquele pânico e, ao mesmo tempo, da baixa eficiência e da baixa qualidade notificada pelos nossos colegas, né, da saúde, a gente prestou atenção no seguinte, que haveria necessidade também de material suficiente. Então, foi comprovado que não tínhamos também o fornecimento eficiente desses EPIs. Então, nessa questão, decidimos, junto ao nosso jurídico, entrar com uma ação para que garantisse a entrega desses EPIs para os profissionais da saúde. E sendo assim, foi feita essa ação. Aí a Justiça concedeu a nossa liminar e determinou à Prefeitura que comprovasse que estava entregando os EPIs e também determinou que a Prefeitura comprovasse que estava promovendo a testagem dos profissionais da saúde em São José dos Campos. Né? E nisso deu um prazo. E a Prefeitura estava fazendo... Só para cortar um pouco, a Prefeitura estava fazendo testagem naquela época? Não. Não, aí o que aconteceu? Testando sintomático, testando quem se apresentava doente, não exatamente o profissional de saúde. Tá. Então, certo.
sendo profissional de saúde ou sendo qualquer cidadão municipal da cidade, né? Qualquer munícipe que se apresentava doente estava sendo testado. Então, como houve essa determinação da justiça para que a prefeitura comprovasse que estava testando os profissionais da saúde, isso nos deixou um pouco mais confortável, porque sabíamos naquele momento que se pudéssemos identificar casos positivos, poderíamos ser colocados em quarentena, evitando que pudéssemos transmitir um para os outros, né? Inclusive para os pacientes, né, que são atendidos aí nas unidades de saúde, né, nos hospitais, nas UBSs, né, na cidade. Bom, passados 15 dias e verificamos que a prefeitura somente Oi? Acho que deu uma travadinha aí no do... Peraí, Flávio. Acho que deu uma travadinha no celular do Flávio, na internet do Flávio. Vamos aguardar um minutinho aí, porque tem mais... A internet às vezes deixa a gente na mão. Bom, vamos só um minutinho, que já volta. Eu vou aproveitar que está parado e cumprimentar as pessoas que estão entrando, até o Flávio voltar aqui para conversar conosco. Então, eu quero cumprimentar aqui o Fábio Jacinto. Obrigada, Fábio. Boa noite. Obrigada pela participação. A Beatriz, a Maria Tereza dos Santos, Rodolfa Fonseca, Mari Nilza, minha mãe. Obrigada, mãe, por estar participando e acompanhando. O Matheus Ottoni, Souza, Rodolfo, Reginaldo, obrigada, boa noite. Maiara Santos, obrigada pela participação, Maiara, boa noite. Ana Cláudia Nascimento e a Inês Galdino, obrigada, Inês, obrigada, Ana Cláudia, pela participação. A gente teve alguma coisinha em relação à internet do Flávio, mas daqui a pouco a gente volta. A gente estava fazendo um bate-papo sobre o Flávio, ele é funcionário da Prefeitura, da Saúde e diretor do Sindicato dos Servidores. Então, como teve a volta o pessoal da saúde, como é serviço essencial, eles não tiveram quarentena, não podem tirar férias, não podem tirar abonada, eles estão ali o tempo todo, são linhas de frente no combate ao coronavírus, né? Então, a gente precisa ter uma atenção especial aí para o pessoal que está em linha de frente. Claro que todos os funcionários da prefeitura são importantes, porque agora estão retornando aos seus locais, vários estão retornando aos seus locais de trabalho. Eu comentei sobre a questão da educação, porque os professores também tiveram que voltar para as escolas, e, infelizmente, a gente está recebendo várias denúncias de contaminação nas escolas. Então, hoje mesmo teve uma manifestação em frente à Secretaria de Educação, dos professores da Ana Berling, que lá tem 8 professores, 8 funcionários, entre professores e funcionários da escola, que estão testados positivos para o coronavírus. Então, isso é muito preocupante, porque, inclusive, nós cobramos da prefeitura, através de requerimento na Câmara Municipal, qual protocolo está sendo adotado para essa volta às escolas, ou qual protocolo está sendo adotado para quando um funcionário estiver testado, como vai ser, como que se dá isso, o que a prefeitura está fazendo? Porque o funcionário foi trabalhar em uma escola, até essa semana eu estive numa escola, a funcionária foi trabalhar, trabalhou, circulou, esteve com outros colegas, e depois de 2 dias já estava com algum sintoma, e depois de 2 dias se afastou. Então, e no caso com o Flávio, ele da saúde, o sindicato... Oi, Flávio! Ai, que bom! Eu estou aqui conversando com as pessoas, mas daí já quero que você já volte, então, a falar. Como que... Não, essas coisas acontecem com as melhores lives. Com as melhores lives. Essas coisas acontecem com as melhores lives. E aí, assim, eu estava contando aqui sobre a questão das escolas de novo, cumprimentei as pessoas que voltaram, que entraram, então, sem problema. Então, eu nem vou ficar falando muito, mas
para você continuar o seu raciocínio, porque tem pergunta aqui referente à questão dos servidores da saúde. Então, já manda ver, começa, continua, vai lá. Vamos lá. Então, aí, acho que eu parei na parte que a juíza determinou que a prefeitura comprovasse a testagem, né, dos profissionais de saúde. Isso. Lá atrás, lá no começo né? Atrás, isso foi lá no começo. Certo. Quando fizemos uma ação para garantia da entrega dos EPIs, né, para todos os profissionais, né, da saúde. Então, uma vez que a liminar foi concedida, e também a juíza determinou que a prefeitura fizesse a comprovação, né, que estava testando os profissionais de saúde. Né? A prefeitura apresentou realmente testagem dos profissionais da saúde. Vários médicos, vários enfermeiros, vários outros profissionais que já haviam contraído o Covid e foi apresentado. Porém, no nosso entendimento, essa testagem ia continuar acontecendo. Porque o que a gente pensava? Conforme a prefeitura fosse adquirindo kits, ela ia continuar promovendo a testagem. Bom, assim que percebemos que não era isso que ia acontecer, então tomamos a decisão de entrar com uma ação para que fosse garantido, né, a testagem de todos os servidores da saúde, inclusive não só os sintomáticos, né, os assintomáticos também, ou os chamados sintomáticos leves, que passam muito pertinho um do outro ali. Então, uma vez que todos esses também transmitem o vírus, né? E tivemos sucesso, então, na conquista dessa liminar, né? Estamos muito contentes porque isso é prevenção, né? Entendemos que nesse momento é tão importante, primeiro, identificar. Primeiro, testar. Segundo, identificar, né? Para que a gente possa isolar, né? Colocar em quarentena e que a transmissão não aconteça mais, né? Sim. Brecar essa então, agora, então, o sindicato entrou e ganhou na justiça que a prefeitura faça os testes, então, em todos os servidores da saúde. Em todos os profissionais da saúde. Olha só. No caso, é aquilo que você falou, mesmo assintomático, porque eles também acabam passando, né? Acabam transmitindo o vírus, não é verdade? Então, e é uma segurança tanto para os colegas que trabalham juntos, quanto para as pessoas que eles atendem, não é verdade? Porque estão trabalhando, não é? Olha, perfeito. Eu acho que, assim, o sindicato foi assertivo nisso. Parabéns, vocês que entraram com essa ação, foi assertivo nisso, porque, de fato, aí mesmo os que não têm sintomas, eles se resguardam as pessoas que eles atendem, né? Isso são os recepcionistas, os auxiliares, os agentes de endemia, agentes comunitários de saúde, todas essas pessoas que trabalham, né, os médicos, os enfermeiros, isso também. Mas todos da saúde agora, fazendo os testes, eu acho que resguarda muito, tanto eles, a família, quanto a população que eles atendem. Parabéns. Parabéns, Flávio, pela ação. Muito boa. E aí, assim, uma grande conquista. E aí já responde até mesmo a pergunta da Ana Cláudia, se eu não me engano, porque a pergunta dela subiu, as pessoas vão entrando, vão escrevendo, mas se eu não me engano foi a Ana Cláudia mesmo, aí ó, gostaria de saber se a prefeitura recorreu dessa ação da testagem de todos os funcionários da saúde. A prefeitura não recorreu ainda, recorreu? Vocês têm notícia disso? Não, ainda não recorreu, ainda não. Não recorreu. Espero que não recorra, espero que ela faça o dever dela de testar, né, de testar os funcionários, e não só, e a gente também, o pessoal da educação também está brigando para que passe nos funcionários da educação e todos os funcionários da prefeitura que atende o público, que está ali com contato direto com a população, que circula muita gente, porque para também ter uma noção, né, Flávio? Quantos testes fizeram na cidade? Você tem ideia? Quantos, mais ou menos, a cidade testou? Nesse tempo, a última vez que nós falamos, eram 4 mil testes, fizeram 4 mil testes por uma amostragem. Então, assim, muito pouco para uma população de quase 700 mil habitantes. Né? A gente não fica sem noção de fato. E, infelizmente, o que a gente tem visto, né, Flávio, é o aumento do contágio e, infelizmente, de óbitos. Ontem, a gente tinha o dado de 67 pessoas
Hoje, já do boletim oficial da prefeitura, estamos com 72 óbitos aqui na cidade. Então, assim, a gente está vendo uma crescente aí de pessoas que estão contaminadas e pessoas que estão morrendo por conta do vírus, né, Flávio? Você falou uma frase muito boa. Eu queria que você repetisse aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Fala a frase que você falou, que as pessoas não estão morrendo por causa da comorbidade que tem. Fala. Eu acho que isso foi uma sacada muito boa também. Fala aí, Flávio. O importante, a gente tem que ficar bem claro. Quando, de repente, a gente comunica, né, a Secretaria de Saúde ou o jornal comunica que faleceu, né, uma vítima do Covid, eles acabam fazendo uma ênfase dizendo, quero lembrar que essa pessoa tinha comorbidades, né? Então, o que tem que ficar claro? Essa pessoa tinha comorbidades, mas fazia o seu tratamento e ia continuar viva, ia viver bastante. Morreu porque contraiu o Covid. Então, sim, foi precoce. Perfeito. Né? Eu gostei muito dessa sua frase, porque, de fato, né, as pessoas convivem com a sua diabetes quando bem tratada, convivem com a sua pressão alta, tomando remédio, fazendo seus exercícios, convivem com seu remédio de coração. As pessoas convivem com a sua comorbidade no dia a dia, se cuidando. O problema é o vírus que está aí. E é ele que a gente tem que combater e não, morreu por conta da comorbidade. Não, morreu por conta do vírus. E claro que a pessoa que tem uma comorbidade, de repente, é mais suscetível a isso. Mas o que nós estamos vendo é que mesmo as pessoas sem comorbidade também contraem o vírus e podem, sim, acabam algumas pessoas morrendo por conta do vírus. Né? Então, eu achei muito importante a sua fala nesse sentido, quando você fez esse comentário, porque, de fato, as pessoas e acabam relaxando, né? Às vezes, eu tô tudo bem, não tenho nada, tal, não, a gente tem que se cuidar, continuar se cuidando e cobrando da prefeitura o que é dela, o que ela tem que fazer, testagem e todos os outros cuidados que a prefeitura tem que fazer em relação a isso. Muito bom. Eu vou cumprimentar aqui mais algumas pessoas, Flávio, já vou para a segunda pergunta. Legal, então, aqui o Sindicato dos Servidores está participando, obrigada. Aqueles comentários, exatamente, a testagem deveria ser feita em um percentual muito maior na população. Exato. Para a gente ter realmente a noção e a ideia do que é real. Né? Quantas pessoas realmente foram contraíram o vírus, quantas pessoas assintomáticas, principalmente as pessoas assintomáticas, a gente vai ter uma noção. Quero aqui cumprimentar o Diego Raimundo, que está acompanhando a nossa live, minha irmã Renata, que acabou de entrar, obrigada por entrar e participar com a gente, o Henrique Galvão, que está aqui conosco, boa noite, Kelly, também, obrigada, Kelly, a Denise Batista, obrigada pela participação. A Thalita Fernandes, que é minha sobrinha. Obrigada, Thalita, por estar participando junto com a gente. E a Mariana. Obrigada, Mariana. Obrigada por estar participando conosco da live, contribuindo aqui com as suas perguntas. E a gente vai continuar lendo. Tem mais perguntas. E quando assim que for chegando as perguntas, eu vou passando para o Flávio também. Flávio, a segunda pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte. Qual o protocolo atual de contenção da prefeitura? O que a prefeitura tem hoje como protocolo ao combate do vírus? Bom, o protocolo que eu conheço, né, que existe dentro da prefeitura e sei pelo contato, pelos informes que a gente recebe dos trabalhadores da saúde, são que, como sempre aconteceram, né, a limpeza da unidade acontece, né, existe, né, os EPIs, mesmo que exista essa crítica com relação à qualidade do fornecimento, né, qualidade e quantidade, né, do fornecimento dos EPIs, mas existe, então, os EPIs, a sanitização acontece, como sempre aconteceu também, existe a limpeza da unidade. Né? O que nós temos que levar em consideração é que é um vírus desconhecido, né? Um vírus que hoje é bastante claro, essa informação é bastante frisada, né? Que o vírus, ele permanece na superfície, né? Ele fica, então ele está na maçaneta, ele pode estar na mesa, ele está no papel, né? Então, é importante esse reforço nessa desinfecção nas unidades, né? Essa desinfecção tem que acontecer,
tem que acontecer com mais força, com mais eficiência, o máximo de vezes possíveis no dia, porque um ambiente contaminado, com certeza, é um vetor desse vírus, né? E aí está o pânico do profissional da saúde, né? Mas não tem nada de diferente no protocolo de sanitização da prefeitura hoje, do que já era feito antes, né? Não tem nada. Sim, e aí, por isso também a importância da testagem, né? Porque esses protocolos estão sendo adotados, né? Tanto na saúde quanto, no caso da educação, que a gente também tem um contato ali direto. Mesmo assim, a gente tem visto o aumento de servidores, tanto na saúde quanto na educação, servidores sendo contaminados, né, Flávio? Exatamente. A testagem tem que acontecer. Cada vez que uma pessoa, um servidor ou uma pessoa tiver contato com alguém que testou positivo, essa pessoa tem que ser colocada em quarentena e tem que ser testada, né? A preocupação dos professores e dos profissionais de saúde é legítima. Você imagina um professor que teve a notícia que aquela professora que ela trabalhou o dia inteiro ontem testou positivo. Então, será que eu estou contaminado também? Será que eu levei o vírus para minha casa? Será que eu contaminei a minha esposa, o meu marido, os meus filhos? Flávio, eu passei por isso com uma colega essa semana. Essa semana eu estive numa escola, porque fui chamada até mesmo por denúncia, fui até a escola, a colega professora conversou comigo que tinha uma funcionária ali que dividia a mesma sala, dividia o mesmo banheiro, dividia a mesma cozinha, né, dividia o mesmo computador, e ela estava com suspeita. Então a professora estava preocupada, só que até então era suspeita, e não é que foi confirmado que a colega estava positiva para o Covid, e aí ela ficou em pânico, porque, olha só, a colega ficou, já estava meio estranha, tal, mas foi para a escola. E a colega ficou lá, trabalhou com ela o dia inteiro, e com outras, né? Então ela ficou em pânico, será que eu peguei, será que eu levei para minha casa? E aí ela está cobrando teste, porque eu preciso saber, né? Até mesmo para não transmitir para as outras. Então isso é muito sério. E aí eles fizeram, sim, depois limparam, tal. A funcionária teve que ir embora da escola, né? Mas a preocupação que ficou foi exatamente porque teve todo um contato já com os outros colegas da escola, né? Então, isso é realmente preocupante. Além dos protocolos desses de limpar a superfície, e aí você falou muito bem, com frequência, não pode ser só uma limpeza, né? Ali, a limpeza tem que ser constante, chegou gente, saiu gente, usou tal coisa, tem que estar limpando. E fora o que a gente faz habitualmente, que é lavar as mãos, álcool gel e a máscara, que é super importante e tem que ser feito mesmo, isso aí está bem já direcionado. Além do que a prefeitura também recebeu uma verba, e aí a gente vai falar depois sobre isso, recebeu um dinheiro altíssimo do governo federal exatamente para o combate ao coronavírus. E isso é para compra de EPIs, é para testes, é para auxílio emergencial, é para pessoas que estão passando dificuldade. Então, assim, não é por falta de dinheiro que São José não faz. Então, é por falta da política e de preocupação com as pessoas, né? Exato. Bom, quero aqui continuar cumprimentando aqui, já vou para a próxima pergunta. Boa noite, Clarice. Boa noite, obrigada pela participação. Valéria Chaves, obrigada. Boa noite para mim, para o Flávio. Obrigada, Valéria, pela participação. Ana Cláudia Nascimento. A prefeitura recorreu com agravo para não fazer as testagens. Quais serão as próximas ações do sindicato? A Ana Cláudia está questionando aqui, que o Diego colocou, que a prefeitura recorreu com agravo para não fazer as testagens. Quais serão as próximas ações do sindicato? E aí depois você responde. José Amarildo, boa noite, José Amarildo, obrigado pela participação, José Amarildo. Além dessa pergunta aqui da Ana Cláudia, eu vou fazer uma outra pergunta que já tinha vindo quando nós colocamos que a gente ia fazer esse bate-papo,
teve algumas perguntas já de pessoas que entraram na página e fizeram algumas questões. Então, eu vou fazer, depois você responde, Ana Cláudia, também. Esses testes, né, que incluem quais servidores? Os agentes de combate à endemia e os agentes comunitários de saúde também devem ser testados? Queria que vocês respondessem isso, porque é uma pergunta. Sem dúvida, são profissionais da saúde e estão na linha assistencial, diretamente com os munícipes todos os dias. Eu tenho conhecimento de que um agente de combate a endemias, né, o depoimento deles mesmo, chega a visitar 60 residências por dia. Né? Eu acho que ele tem protocolo de segurança deles, né? Mas contra esse inimigo que pouco sabemos sobre ele, o que sabemos já é o suficiente para termos medo, né? Temos medo então tem que ser testado, todo mundo. A importância do teste é essa, Juliana, tem que frisar, né? Se tiver positivo, vai ser colocado em quarentena e não vai transmitir para mais ninguém. Nós vamos brecar a pandemia fazendo essa testagem. É recomendação da OMS, né? Qualquer cidade, qualquer país que busca a flexibilização tem que testar. E só assim teremos um cenário onde poderemos fazer o combate da maneira correta, né? É isso. E diminuir a curva, né, Flávio? Porque a nossa curva aqui em São José está crescente. Abriu-se comércio, abriu-se serviço, ok. Precisa, mas essa questão do teste é importantíssimo. E você falou muito bem. Os ACS, né, os agentes comunitários de endemia e de saúde, agentes de combate à endemia, os agentes comunitários de saúde, eles entram na casa das pessoas, muitos, né, você falou que, tem agente de endemia que entra em 60 casas. Então, assim, tem a questão do ACE deles levarem, se eles estiverem contaminados, eles levarem para a casa das pessoas, e tem a questão também deles poderem pegar alguma coisa, né, da casa das pessoas. Então, por isso também o teste, né, é importante, e aí nisso você realmente vai trabalhando com mais tranquilidade, vai sabendo realmente onde está pisando, e a gente vai controlando essa abertura com os testes, vai controlando, claro, com os testes e com todos os protocolos que a gente já tem feito, né, com todos os protocolos que tem feito, mas o teste, ele dá isso que você falou, testou positivo, guarda, fica em casa, cumpre esse isolamento social, depois de 14 dias você vai para a rua trabalhar com mais segurança. Eu achei interessante, até estava assistindo o jornal esses dias, uma repórter, não sei se você ficou sabendo, a repórter fazendo a reportagem e tal, e estava tendo no local teste, e ela foi fazer o teste. E, para surpresa dela, assintomática, deu positivo. E o que ela fez? Ela, para não, né, o colega dela que trabalhava junto, câmera, também testou, mas testou negativo, mas já estavam ali sabendo. Então, ela, como positivo, foi para casa e ali ficou nesse isolamento social para que não passe para mais ninguém. Se a pessoa, se ela fizesse não fizesse o teste, aí você relaxa um dia, outro, tossiu, espirrou, pronto. Aí você não passou sem saber. Então, de fato, esses testes incluem também os servidores os agentes de combate à endemia, os agentes comunitários da saúde, tem que ser os recepcionistas e todos os outros trabalhadores da saúde, né? Todos aqueles que trabalham na saúde. Certo. É importante lembrar também, frisar, Juliana, a questão dos agentes de combate a endemias, eles andam visitando a cidade dentro de uma Kombi. Quando eles entram dentro daquela Kombi lá, um pode contaminar o outro. É aquela mão, né, que vai no banco. É grave isso daí. Isso precisa ser testado, sim. Os que se apresentarem positivo, fiquem em quarentena. Tá, verdade. Olha, tem uma pergunta aqui que eu já vou até responder, porque eu já sei a resposta, já vou até responder aqui para o José Marildo. Queria saber se no bairro Armando Moreira Rigg, se já estão fazendo testagem ou vão fazer. Não, Marildo, a testagem direta assim, para a população maciça, em massa, não está fazendo testagem em lugar nenhum. Sabe-se que aqui na região, a nossa região do Eugênio de Melo, Galo Branco, o Rigg, que pega a região aqui, já nós temos levantados que estão com 35 pessoas
contaminadas. Tá? Então, isso fizeram um teste, mas pessoas que tiveram sintomas, que foram e fizeram um teste. Mas, assim, por isso também o contato, a gente que mora aqui na região, claro, na cidade inteira, porque tem gente contaminada na cidade inteira. Então, aqui a gente sabe que pelas pessoas que estavam com sintomas, o levantamento é que tem 35 casos já confirmados. Mas não foi teste em massa, não. Foram pessoas que, por conta do sintoma, foram atrás e testaram positivo, tá bom? Então, e nisso, claro que pode ter mais, porque essas 35 pessoas podem ter passado para outras pessoas que estão assintomáticas, né? E aí o contágio vai se dando por isso. Então, o cuidado é imprescindível. Um comentário aqui do Juliano Henrique. Obrigado, Juliano, pela participação. Tem muita gente passeando no centro tomando sorvete, infelizmente, né? Infelizmente. A gente abriu-se o comércio, abriu-se os serviços, mas isso demanda mais pessoas circulando, mais pessoas pegando ônibus, mais pessoas fora de casa sem necessidade. Eu sei que às vezes é cansativo, a gente quer bater perna, mas a gente precisa ainda tomar muito cuidado, né? O contágio ainda está muito alto, não está controlado aqui na nossa cidade, então a gente precisa realmente tomar cuidado e não sair de maneira assim, à toa, né? Eu sei que é ruim, às vezes, ficar muito tempo em casa, mas não é o momento da gente bater perna para tomar sorvete, comprar tapete, almofada, não é. É realmente sair só se houver necessidade. Sair, preciso. Tenho que ir no médico, tenho que fazer compra, tenho que trabalhar, enfim, a necessidade real. Caso contrário, a gente está colocando a nossa vida em risco e a vida das outras pessoas, né? Então, isso é bastante sério. Infelizmente, as pessoas ainda não se tocaram. Algumas, né? Mas muitas sim, muitas estão fazendo também o isolamento direitinho, estão se cuidando e parabéns para essas pessoas que estão segurando firme aí nesse momento difícil. Bom, eu tenho uma outra pergunta, Flávio, vou lá. Recebi alguns relatos também de unidades da saúde da família, onde de 8 funcionários, 6 foram testados positivos. Olha só, 8 funcionários, 6 foram testados positivos, estavam com sintomas. Qual a resposta que o secretário da Saúde tem dado sobre esses casos? Você que é do sindicato, né, que está acompanhando, é da saúde, que tem visto esse movimento, o que você tem percebido, assim, a resposta do secretário da Saúde, da prefeitura, quando acontecem esses casos que são gritantes, né? O que você tem para falar sobre isso? Bom, quando aconteceu nós tivemos essa informação chegou no sindicato, a grande preocupação dos trabalhadores era o seguinte, né? Uma vez que do RH, acho que de 8 ou 10 trabalhadores que tinham lá, já tinham 6, né? 6 ou 8 com suspeita, né? Suspeita, sim. Alguns testados positivos, né? Então, a prefeitura, o que ela fez? A Secretaria de Saúde? Ela tentou deslocar servidores para lá, né? O que aconteceu? Os servidores em pânico entraram em contato com o sindicato e disseram para mim o seguinte: Flávio, aquele lugar está contaminado, né? Os nossos colegas já contraíram o Covid lá. Se eu for para lá, eu vou pegar esse vírus também. Eu posso me negar aí, né? Que situação, né? O que eu fiz imediatamente? Imediatamente eu entrei em contato com a Secretaria de Saúde, né? Infelizmente não pude ser atendido naquele momento pelo secretário, né? Mas deixei um recado para ele e falei com a secretária dele também, né? O que acontece é o seguinte: exigimos, né, enviamos um ofício imediatamente para a prefeitura pedindo, né, a presença da vigilância sanitária, epidemiológica lá, para poder dar o laudo que aquele lugar é seguro para se trabalhar. Então, naquele dia, trabalhadores daquela unidade que foram convidados a suprir a necessidade naquele momento, não foram, resistiram, né? Conforme foi a nossa orientação do sindicato, né? Falei, fiquem aí, ninguém vai enquanto não limpar esse local, enquanto não for desinfectado, né? Ocorrer a sanitização dessa UBS, né? Mas depois eu também já fiquei sabendo, os próprios trabalhadores, né, os servidores me informaram que a vigilância esteve lá para atestar que
que houve a desinfecção do local, né? Mas o pavor é esse. Se você entender que aquele lugar está contaminado, ou que tem alguém contaminado com Covid, você vai entrar em pânico e não vai. Não vai. Verdade. Então, ninguém quer e se nessa levar para casa. Ninguém. Exato. E nessa unidade, por exemplo, se fossem testados periodicamente, todos os funcionários, desde o primeiro infectado, seriam afastados e o restante não teria contato, né? Não teria tanta contaminação, né? Mas não, foi acontecer. É o que está acontecendo nas escolas. A gente vai tendo notícia. Um infectado. Teve uma creche, a creche que eu fui essa semana, era uma com suspeita. Aí, essa com suspeita virou positivo. Confirmado. Agora é uma positivo confirmado e uma com suspeita. Então, quer dizer, de uma já tem duas. Uma confirmada e provavelmente a outra vai estar esperando o resultado para saber se também pegou dessa outra colega. Então, de fato, a linha agora é a gente brigar e bater na questão dos testes. Né? Enquanto não dá para ser maciço para a população inteira, que essa seria o ideal, é a gente brigar as fábricas fazem o deles, né? Porque tem fábrica, por exemplo, que está comprando teste para os seus funcionários. A Embraer é uma delas. A Embraer comprou teste para os funcionários dela, né? Agora, a prefeitura tem que fazer dos testes dos seus funcionários, porque aí é menos, cada vez menos, vai afunilando. A GM, se voltar, que faça teste nos seus funcionários. E a outra empresa, se voltar, que faça teste, porque daí você vai controlando toda essa questão, toda essa situação, e aí sim, você vai ampliando depois para a população. Então, realmente, esse caso foi um caso que também nós ficamos sabendo. Eu não tinha muita noção, mas chegou até o gabinete sobre essa questão da unidade da saúde da família, e agora você falou muito bem sobre a situação que aconteceu lá. Quero aqui cumprimentar, Flávio. É legítima. Pode falar. A reivindicação é legítima, simples e clara. É assim, se eu convivi com um colega que testou positivo, eu quero ser testado. Na minha UBS, isso. Um colega testou positivo, vamos testar todos. Se na escola, lá na minha escola, uma professora testou positivo, vamos testar todos os professores. É simples assim. Vamos afastar a professora, o profissional de saúde, vamos colocar em quarentena, para que ele possa fazer os tratamentos dele e se recuperar, né, e voltar o mais breve para o trabalho, mas vamos testar os que ficaram. Né? Vamos garantir que os que ficaram não se contaminaram e não vão levar para sua casa, né? Não vão contaminar os seus familiares e também não vão transmitir para os munícipes que vão na UBS. Sim, né? Não vão. Verdade. Então, é uma preocupação para todos. Não é com o funcionário, não é com o servidor da saúde. É uma preocupação geral. Tem que ter uma estratégia para poder combater isso. Eficiente. Não, e não é privilégio, né? Não é privilégio do servidor. É que o servidor está em contato diariamente com a população. O servidor está em contato com a população. Então, é algo para ele se resguardar, claro, a sua vida e a vida das pessoas que eles atendem. Por exemplo, lá na creche, nas escolas, estão entregando marmita para as crianças. Estão entregando marmita para as crianças. E quem está entregando? São os funcionários da escola, são os agentes educadores, e são eles, os estagiários, que estão tendo contaminação também. Ou seja, ou está sendo contaminado por eles, ou estão levando, né, transmitindo, né? Então, no caso, é um cuidado para todos. É para os servidores o teste, mas no caso não é é privilégio. Não é privilégio. É para que ele se cuide os seus, cuide da sua vida e cuide daqueles que ele atende, né? É toda uma rede. Né? Se eu me cuido, se eu estou sendo testada, eu sei que eu não vou transmitir para aquela pessoa que eu estou atendendo. Então, a importância disso é realmente a gente pensar nos testes. Ô, Flávio, deixa eu só cortar um pouquinho a nossa conversa, mas cumprimentar aqui a Ingrid, a Lohana que entrou, a Natália que está participando. O José Neves, eu acho que eu já tinha até cumprimentado o José Neves, obrigada pela participação. E tinha uma pergunta aqui que eu tinha visto, mas eu não estou conseguindo achar, eu acho que é da Helenice. Deixa eu ver aqui se eu acho uma pergunta da Helenice muito pertinente. A Helenice aqui, ó. Boa noite, Juliana. Você participou da conversa hoje de manhã com a secretária de Educação, junto com os professores da Ana Berg? Helenice, eu não participei da reunião com a secretária de Educação, foi a secretária adjunta, parece.
Eu estive lá na secretaria, mas os professores já tinham entrado para a conversa, eu esperei eles voltarem, e aí teve uma roda de conversa lá entre todos os professores que estavam lá, e aí eles transmitiram o que foi falado nessa reunião. No caso, o que acho que mais importante aí, tem que ter um protocolo, uma portaria, um comunicado que seja igual para todas as escolas, porque está tendo muito... uma escola está fazendo uma coisa, outra escola está fazendo outra coisa, então, assim, para que seja igual para todos. E quais os protocolos serão tomados diante se alguém estiver, por exemplo, com dor de cabeça, dor de garganta, que já tiver algum sintoma em relação a isso, né? O que tem que ser feito? Então, isso foi tirado dessa reunião. Mas uma coisa importante é que tenha isso, sim, já através de uma portaria, através de um comunicado oficial, não dá para ser só de fala, que seja oficial da Secretaria de Educação para as escolas, porque aí você tem, sim, se o funcionário está com dor de cabeça, tem algum sintoma, ele se afasta, vai no médico, pega um atestado de um dia, mas se afasta 4 dias, sei lá, teve uma conversa nesse sentido, mas a secretaria tem que mandar um comunicado oficial. Só que, além desse comunicado, a gente tem que continuar brigando para que tenha testes rápidos, testes para os professores que estão ali na escola e tendo contato um com o outro, porque está crescendo o número de professores que estão infectados, que estão com positivo ao Covid, né? E aí eles têm que ser afastados, e todos aqueles que tiveram contato com eles também, é aquilo que a gente estava conversando, tem que ter o cuidado e também se afastar, porque senão daqui a pouco a escola inteira fica, né? Então, é isso que a gente... Quero aqui cumprimentar a Juliana Gonçalves, a Fabiana, obrigada pela participação, a Elisângela Albuquerque falando que concordo, então, o que a gente está falando não é nada fora da casinha, a gente está falando algo realmente que a gente tem visto, né? O Flávio como diretor do sindicato, e eu como vereadora também na rua, em contato com os professores, contato com o pessoal da saúde. Semana passada eu tive uma reunião com o pessoal da saúde também, que eles trouxeram as suas aflições em relação a isso. Então, a gente não está falando nada daquilo que a gente não vive e o que a gente acha que é coerente para esse momento. Né? Quero cumprimentar o Zetão, que também é diretor do sindicato. Obrigada, Zetão, pela participação. E deixa eu ver aqui. Aqui a Ingrid fez um comentário que eu concordo, Ingrid. Ao invés da marmita, seria muito melhor o prefeito disponibilizar a cesta básica para o mês para essas crianças e família. Ingrid, foi o que a gente brigou desde o começo. Só respondendo, apesar de não ser de saúde, mas respondendo a Ingrid, nós brigamos com isso desde o começo, porque a marmita para as crianças atinge um número X de criança. Tem escola que está dando 10 marmitas, 2 marmitas, claro que tem escola que dá mais, tem, de acordo com as crianças, com o número de crianças e tal, mas tem escola que não está dando 10 marmitas para uma escola que tem 300 crianças, então é muito pouco. Então a nossa defesa era que o prefeito fizesse um programa de distribuição de cesta básica ou de cartão alimentação, que aí seria até interessante, porque o cartão alimentação, a família compra o que precisa no comércio local e que gira também a economia do comércio, né? Agora, a opção, infelizmente, da prefeitura, do prefeito Felício, foi dar as marmitas. E essas marmitas não chegam para todas as crianças, não chegam para as crianças que moram acima de 2 quilômetros da escola, e ainda corre o risco da contaminação, porque aí quando vai entregando, pode acontecer de ter alguma contaminação nesse sentido. Bom, deixa eu continuar aqui, Flávio, porque senão daqui a pouco a gente não vai nem conseguir responder todas as perguntas que vier. Bom, há muitas reclamações. Você vê, né? A gente acha que vai ser muito tempo. Já estamos 45 minutos de conversa. Daqui a pouco a gente vai ter que cortar a conversa porque acabou o horário da live. É uma preocupação, porque quando eu começo também a falar, eu falo demais. Então, mas tá bom, tá interessante. Eu acho que você está colocando realmente a situação do diretor do sindicato, está esclarecendo várias perguntas, várias dúvidas que eu tinha também, e de dúvidas que vieram até a gente através do
do WhatsApp, do Facebook, então está sendo bem bacana. Há muitas reclamações de servidores da saúde, como há na educação. Nas escolas está faltando EPI, e alguns funcionários não estão aceitando, e alguns funcionários não estão aceitando atestados. E na saúde? Bom, eu não entendi direito essa pergunta, mas eu vou traduzir aqui, porque eu estou lendo aqui, olha só. Por exemplo, dos funcionários da saúde, Ih, o Flávio saiu de novo. Opa, voltou. Legal. Os funcionários da saúde, eles são linha de frente, eles podem tirar férias, abonada, ou não? Nesse momento, não podem. Oi? Flávio? No nosso estatuto, existe no nosso... Alô? Ouviu? Pode falar. Sim. No nosso estatuto, nosso estatuto reza que quando existe o decreto de pandemia, as férias podem ser suspensas. Né? Tá. Então, nesse momento, é por isso que nesse momento não está sendo concedido as férias para os profissionais de saúde em razão do decreto de pandemia. Com relação à abonada, no artigo 80, é bem claro que diz da seguinte forma: poderá o servidor se ausentar sem prejuízo. Então, nós temos direitos aí, dependendo da carga horária, entre 4 e 6 abonadas. Realmente, a Secretaria de Saúde tem restringido nós entendemos como um direito, né, de gozar dessa abonada, né? Mas a recomendação que eu faço para os colegas, os profissionais de saúde, é a seguinte, né? Que façam um pedido por memorando, por escrito para a sua chefia. Eu tenho certeza que, se for possível, havendo um bom entendimento entre a chefia e o profissional, a nossa chefia imediata, essa abonada deve ser concedida. Caso for negada, né, devemos fazer um pedido no protocolo da prefeitura. Uma vez que a gente não consiga tirar ou gozar dessas abonadas esse ano, vamos entrar na justiça e requerer esse direito para que seja gozado ou o ano que vem, ou que a gente receba em pecúnia. Uma vez que o Sindicato dos Servidores Municipais entende que é direito. Né? Entende que é direito. E se a gente continuar nesse impasse, prefeitura entende que é concessão, sindicato entende que é direito, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar o Estatuto dos Servidores para o juiz determinar se é direito ou se não é. Né? O nosso entendimento no Sindicato dos Servidores é que é. Então, eu quero fazer esse apelo, né? Que a chefia conceda, né, a folga abonada, merecida, o trabalhador da saúde, que já está impedido de tirar férias nesse momento em razão do decreto de pandemia. É um reconhecimento. Agora eu entendi a pergunta, que eu fui ler de novo, porque às vezes a gente lê rápido, mas assim, nas escolas estavam faltando, e algumas escolas ainda estão reclamando que está faltando EPI, e de alguns funcionários não estão aceitando atestados. Olha só, tem isso ainda. E de alguns funcionários não estão aceitando atestados. E na saúde? No caso, na saúde, eu acho que os atestados são aceitos, né? Porque ali nessa questão direto da pandemia, eu acho que acaba aceitando o atestado. Só que uma preocupação, Flávio, que eu acho que você também está é dos estagiários. Os estagiários, eles acabam não pegando atestado, e isso é uma preocupação, porque alguns, às vezes, até tem um sintoma ou outro, mas como eles não podem faltar, porque correm o risco de perder a bolsa, o convênio, perder salário, o dinheiro que eles recebem para pagar a faculdade, eles acabam indo muitas vezes trabalhar para não perder. E às vezes eles estão com alguns sintomas ali, mas acabam indo por conta disso. É uma preocupação também que a gente tem que estar sempre alerta e sempre denunciando, porque é caso grave, né? E os estagiários não podem perder algo, ainda mais nesse momento de pandemia, não podem perder por conta de estar doente, né? Infelizmente. Chegou para mim, as denúncias são diárias no sindicato, né? As demandas são dinâmicas de todas as disciplinas dentro da prefeitura. Isso que você falou sobre a questão do atestado, ela não é tão simples assim, não. Não é o que seria claro, evidente, não é.
o que acontece? O servidor profissional da saúde se apresenta na medicina do trabalho, tem doença crônica, por exemplo, sou hipertenso, né? Doença crônica, tenho comorbidade. O que ele espera? Que seja afastado, né? Que seja colocado, né, em licença, né? Que seja o atestado dele seja aceito. E não é assim, não. Lá ele passa pela medicina do trabalho e o médico ele faz o entendimento dele lá, e se ele entende que não existe a necessidade do afastamento por conta dessa comorbidade, o médico não afasta, né? O médico não afasta. Então, hipertenso é comorbidade? É. Diabético é comorbidade? É. Então, nós entendemos que por conta dessas comorbidades, né, a pessoa pode estar mais susceptível a sofrer se entrar em contato com esse vírus. Então, a sua imunidade pode estar um pouco mais baixa. Então, é necessário, sim, né? Nós temos que prestar atenção na questão da comorbidade, porque não é besteira, não pode chegar lá na televisão e falar assim, ó, morreu de Covid, mas ele tinha comorbidade. Por favor, não pode. Não pode, é errado, né? Morreu porque contraiu o Covid-19, né? Se fosse pela comorbidade, como você mesmo já disse, né, ia viver muito bem fazendo o seu tratamento. Então... Isso aí. É verdade. Você disse isso muito bem e eu vou começar a usar a sua fala, viu? Obrigada pela contribuição e conhecimento. Tem uma pergunta aqui, tem mais perguntas, mas eu quero fazer essa pergunta porque veio de pessoas que mandaram para nós e eu acho interessante. Por exemplo, por falar, né, em todo esse assunto, a gente soube que teve uma recepcionista, né, em relação a recepcionista das unidades de saúde. Houve um caso de uma mulher de 30 anos que morreu de Covid e ela trabalhava como recepcionista na UPA, né, lá do Putim, se eu não me engano. Esses profissionais têm direito à insalubridade, Flávio? Você do sindicato, me fala um pouquinho dessa questão de insalubridade, essa questão dos servidores da saúde. Eu sei que foi apresentado um projeto de lei, né, agora, Lei 744 de 2020, que garante o adicional de insalubridade para profissionais da saúde em hospitais onde haja atendimento. Estou até lendo aqui, ó, onde haja atendimento de pacientes infectados pelo coronavírus. É uma proposta de um deputado do PT do Amazonas, José Ricardo, e isso pode ser, a insalubridade o grau máximo 40%, acho que é de 20% a 40% para os profissionais da saúde. Ainda tem aguardo o despacho do presidente, apesar de ter uma lei aprovada que estados e municípios não vai ter reajuste nenhum para servidores até 2021, mas tem esse projeto desse deputado que é um debate, porque os profissionais da saúde e todos os profissionais da saúde, inclusive os recepcionistas, estão na linha de frente ao combate do coronavírus. Então, me respondem essa questão da insalubridade, principalmente dos recepcionistas. Quando a gente fala o recepcionista, a gente é um administrativo da saúde, né? Eles são agentes administrativos, né? Então foi retirado em 2018. A prefeitura, através do seu engenheiro do trabalho, retirou a insalubridade desses profissionais da saúde. Injustamente. Fazem jus à insalubridade, sim. Qualquer pessoa que trabalhe dentro do hospital tem que receber insalubridade. O que pode acontecer, e muitas vezes é o limite entre a teoria e a prática. Tem alguma coisa errada aí, você pegar uma norma regulamentadora e dizer assim, você trabalha com pérfuro cortante? Não. Você trabalha com material biológico? Não. Então eu vou retirar a sua insalubridade, mas você está dentro do hospital, né? Você vai atender o paciente, né? É você que vai receber o paciente, né? Sabemos que no caso agora do coronavírus, ele sobrevive, ele vive na superfície, ele é altamente contaminante, agressivo, e pode ficar na folha de papel, e pode ficar na caneta, pode ficar na maçaneta. Então, verdade, precisamos respeitar os nossos administrativos da saúde. A Secretaria de Saúde já tem o nosso ofício lá, reivindicando a insalubridade, o pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40%,
para todos, pelo menos pelo período que perdurar a pandemia, né? Sim. A resposta que eu venho tendo nesse momento, que eu venho cobrando com frequência, é que o jurídico da prefeitura está estudando se é possível conceder, né? Mas também quero lembrar... Mas já tinha, né? Pode falar. Quero lembrar que todos os administrativos da saúde que perderam esse adicional em 2018 e procuraram o sindicato estão com ação, está tramitando, né? Eu gostaria, Juliana, de contratar um perito para cada unidade. Eu gostaria de ter esse recurso dentro do nosso sindicato, né? Infelizmente não temos, o perito não é barato, né? O perito não é barato. Gostaria de ter condições de contratar um perito para cada unidade, para que possa se atestar que nesse período de pandemia, né, é gravíssimo você ter um profissional dentro do hospital que não recebe insalubridade, né? Sabendo que a gravidade toda da situação, realmente, eu fico chocado com isso. E a questão da Maiara, como você mesmo disse, a Maiara trabalhava na UPA do Putim, né? Na recepção, né? Na recepção, e contraiu o Covid-19. Infelizmente, veio a falecer. Ô, Flávio, se eu não me engano, ontem também faleceu um recepcionista lá do regional, não faleceu? De Covid. Se eu não me engano. Eu até vou confirmar, porque falaram ontem na sessão, e eu não me atentei na hora, eu estava vendo, assinando documento e tal, e tinha gente falando sobre ele, mas parece que era recepcionista do regional. Então, isso mostra que as pessoas que estão ali estão realmente suscetíveis, e é aquilo que você falou. Posso não estar com material, mexer com agulha, mexer com qualquer outra coisa, mas eu estou ali na linha de frente atendendo a pessoa que está falando comigo, que vai mexer na caneta, que está tossindo, e às vezes não tosse na mão, espirra na mão, e depois vai lá e fala, não é? Então, você falou muito bem, eles estão na linha de frente, sim, eles recebem tudo ali. As pessoas que estão com vírus, com bactérias, com as coisas que trazem, eles levam, e os recepcionistas acabam tendo o primeiro contato até com essas pessoas, né? Sem dúvida. Ô, Flávio. Fazem jus ao adicional. Não tenho dúvida nenhuma que fazem jus ao adicional no grau máximo de 40%. Não tenho dúvida nenhuma. Eu também concordo com você nessa... E principalmente agora que é uma pandemia viral, né, que você falou muito bem, é na superfície, espirrou, é caneta, é papel, qualquer local ali que você tossiu, falou, através da fala você pode soltar o vírus. Então, assim, é algo que essas pessoas estão muito ali próximas, né? Flávio, por incrível que pareça, nós estamos chegando quase a 1 hora de conversa. Olha só, passou muito rápido, né? E eu só vou aqui fechar meus cumprimentos aqui, para a gente também não estender. Tá joia. E fechar com a pergunta aqui, a Angélica Brandão, dando boa noite. Boa noite, Angélica, obrigada pela participação. Teve uma pergunta e uma fala, um comentário sobre a questão dos gastos, né? Nós recebemos 20 milhões agora do governo federal e de um total de 80 milhões que vai vir para a cidade. E a gente nós vamos continuar cobrando, porque é para ser gasto no combate ao Covid, no combate ao coronavírus. É para ser gasto com testes, com máscaras, com auxílio. Por exemplo, hoje a prefeitura ela pode isentar quem paga o ISS, porque nessa lei que enviou dinheiro para a cidade já prevê isso. Um artigo da lei prevê que ele pode isentar quem paga o ISS nesse momento. Então, a gente sabe que está passando por uma dificuldade, é um momento atípico. Infelizmente, o nosso prefeito não tem um olhar sensível e humano, porque a gente viu que todas as ações dele foi de empréstimo, emprestou dinheiro para os professores eventuais, eles terão que pagar depois, emprestou dinheiro para os motoristas de van que tem convênio com a prefeitura para pagar depois, emprestou dinheiro para os atletas para pagar depois, e isso não gastou nada, Flávio, com cesta básica, com dinheiro próprio da prefeitura, não gastou nada com cesta básica. Então, a gente, nesse momento, a gente está cobrando
os protocolos, está cobrando ações, benefícios para a população que realmente nesse momento mais precisa e para o cuidado da população e dos servidores. Então, isso deixa bem claro porque a ponte é importante, recapear a via é importante, mas a gente quer que olhe também para as pessoas e para aquilo que as pessoas estão vivendo nesse momento. E o cuidado primordial... Pode falar. A vida é mais importante, né, Juliana? A vida, você falou tudo, a vida é mais importante. Nesse momento, o que a gente tem que fazer é realmente o máximo possível para resguardar a vida do outro, resguardar aquilo que é mais precioso, que é a vida, exatamente. Então, é o que nós temos cobrado da nossa parte, o sindicato está fazendo a sua parte, está de parabéns, eu quero aqui parabenizar o trabalho de vocês pela cobrança, e a gente sabe que o teste é importante para o pessoal da saúde, sem dúvida, é primordial, que estão na linha de frente, importante para os educadores que estão ali, tiveram que voltar para a escola sem necessidade, podendo fazer o trabalho em casa, já que está sem aluno, pode fazer suas atividades, seus planejamentos em casa, mas quis que voltasse, então tem que testar, porque está aumentando o número de contágio nas escolas. E também, né, Flávio, para os outros servidores, que afinal de contas pegam ônibus, né, que vão trabalhar de ônibus, a gente sabe que o nosso transporte está ficando lotado, já era lotado, agora está ficando lotado, mas com a preocupação do Covid e desse contágio, e nós temos mais 720 mil habitantes em São José, nós precisamos ter ações realmente de cuidado, né, e principalmente para que os assintomáticos não transmitam essa doença. Enfim, Flávio, eu vou deixar a palavra aberta para você, eu acho que a gente tinha até mais assunto para falar, tinha a questão da Fundas, né, a Fundas conseguiu, através do sindicato, a ação do sindicato, conseguiu ganhar e fazer o trabalho remoto, apesar de deram férias para o pessoal da Fundas, mas na verdade teve uma ação do sindicato importante para que os funcionários da Fundas fizessem o trabalho remoto. Parabéns para o sindicato por mais essa ação. Tinha também a questão da terceirização da UBS, mas eu vou fazer o seguinte, como a conversa fluiu e a gente vai ter live ainda por um bom tempo, eu acho que a gente pode, daqui a um tempo, chamar de novo uma conversa e voltar e falar de outros assuntos. Tá bom? Você topa? Porque eu gostei do bate-papo, eu acho que fluiu bacana, não tinha dúvida disso, mas, assim, tem muita coisa. Vocês têm muita coisa, o sindicato tem muita tarefa, muita atividade, às vezes a gente nem fica sabendo, porque é dinâmico, né? E está em contato com a população, com o que está acontecendo com a nossa cidade, então a gente vai marcar um outro bate-papo para falar dos outros assuntos. E aí eu deixo a palavra para você para fazer o seu encerramento, a despedida, e eu quero mais uma vez agradecer, Flávio. Obrigado pela sua disponibilidade de conversar conosco. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma fala rápida sobre a questão da Fundas e sobre também a questão do nosso processo da testagem. É só um esclarecimento para a gente não deixar no ar. Com relação à Fundas, o sindicato, a Justiça concedeu a liminar do trabalho remoto. É para os trabalhadores trabalharem em casa, não é férias. A determinação do juiz foi clara. Concedo a liminar trabalho remoto. O que a Fundas está fazendo, colocando os trabalhadores em férias, o nosso jurídico vai comunicar à Justiça. Né? A liminar saiu hoje para o sindicato. Né? Hoje foi apresentada. Então, o nosso jurídico vai dizer ao juiz, olha, a Fundas não colocou o trabalho remoto, colocou em férias, né? Então nós vamos ter um outro parecer do juiz daqui para frente, né? Nos próximos dias, com certeza, né? Se o juiz determinou trabalho remoto, é trabalho remoto, não é férias. Né? Esse é o nosso entendimento. Então, o nosso trabalho foi feito, o trabalho do sindicato, a conquista aconteceu. Quem não está cumprindo a determinação da justiça é a Fundas na pessoa do seu presidente, tenho certeza. Né? Bom, com relação aos testes, é o seguinte, né? A prefeitura já se manifestou dizendo que não tem dinheiro para cumprir essa determinação. Né? O judiciário sabe do investimento de milhões que acontece aqui na cidade. O judiciário é muito bem informado. Não é
existe justificativa para não testar. Essa justificativa não serve. O juiz já disse 5 dias para apresentar o protocolo e 21 dias para começar a testagem. Tenho certeza que dessa vez vai. Tá? E no mais, quero fazer um convite, um pedido, para todos os trabalhadores da prefeitura, né? Fiquem sócios do sindicato, venham para a luta, participe, porque juntos somos mais fortes. É assim. Aí! Valeu, Flávio. Obrigada, é isso mesmo. Obrigado. Eu sou do sindicato, faço parte. Agora não, porque eu estou fora da sala de aula, mas sempre estive junto com o sindicato. É importante fortalecer a luta do sindicato, porque no momento desse, o sindicato sempre está à frente. Obrigada pela participação, obrigada por você ter essa disponibilidade conosco. O sindicato está dizendo aqui, um comentário aqui do Sindserve, agradece a oportunidade de promover esse debate, muito esclarecedor aos servidores e à população. Estamos sempre à disposição. A vida em primeiro lugar. É isso aí, a vida em primeiro lugar. Um abraço. Obrigada, Flávio. Tchau. Tchau.